Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos começar Atos capítulo 16. Vamos ser apresentadas hoje ao Timóteo. Timóteo foi um grande auxiliar do apóstolo Paulo e aqui foi o momento em que ele vai conhecê-lo. Diz assim essa palavra. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo, Timóteo já era discípulo, chamado Timóteo, filho de uma judia crente e o pai grego. Um judeu e um grego. A mãe judia, já crente, e o pai era grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele, ou seja, combinavam, concordavam que ele era uma pessoa boa, uma pessoa confiável. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso circuncidou-o. Olha só, ele teve o cuidado de circuncidar a Timóteo. Por quê? Porque a mãe do Timóteo era judia. Amém? Por causa dos judeus daquele lugar. Não porque ele achava que isso era uma condição para a salvação, ou que isso era necessário, mas para que ele desse um bom testemunho, para que ele não escandalizasse, ele decidiu circuncidar a Timóteo, Pois todos sabiam que o pai dele era grego. Então, pelo pai dele ser grego e a mãe ser judia, era importante que ele fosse circuncidado para dar testemunho para aqueles outros judeus que estavam naquele lugar. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé. Dia a dia, elas aumentavam em número. E assim continua até hoje, Nós temos sido fortalecidos na fé e as igrejas estão se enchendo de pessoas crentes, dia após dia, sendo fortalecidos no conhecimento dessa palavra. Porque só pelo conhecimento dessa palavra nós podemos ser fortalecidos na fé. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir é essa palavra. Se você não conhece essa palavra, você não pode dizer que você tem fé. Não nesse Deus aqui. Aleluia. E eles percorreram a região Frígio, Gálata, tendo sido impelidos pelo Espírito Santo de pregar, impedidos mesmo, não impelidos, impedidos, de pregar a palavra na província da Ásia. Olha só, o Espírito Santo os direcionava, Aqui vocês vão, aqui é um bom lugar, aqui não convém que vocês vão pregar. E assim eles eram dirigidos pelo Espírito Santo a pregar no lugar certo, para as pessoas certas. Aleluia. E até hoje é assim, O Senhor muitas vezes nos impele a pregar a algumas pessoas e a nos calar com outras pessoas. Não são todas as pessoas que o Senhor permite que nós preguemos essa palavra. Por quê? Porque o Senhor conhece os corações e nós não. E às vezes a gente olha uma pessoa e a gente, pela aparência da pessoa, a gente julga. Essa daí tem um coração para o Senhor. Essa daí, se eu pregar, ela vai aceitar Jesus. E ela não aceita. E de repente, uma outra que você fala, ixi, essa daí não tem cara de quem vai aceitar Jesus, não. Essa daí parece ter um coração duro, parece ter um coração de pedra. E aquela pessoa, o Espírito Santo te impele a pregar e ela aceita Jesus. Não é interessante? O Espírito Santo é maravilhoso, gente, é maravilhoso. E tendo contornado Mista, foram até Troade. À noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo, passe para a Macedônia e ajude-nos. Olha só, um homem da Macedônia, Paulo teve um sonho de que esse homem estava pedindo ajuda, pedindo que eles fossem até lá para pregar essa palavra. E assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que era Deus que nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Olha que maravilhoso, O início, o grande condutor da igreja, o grande proclamador da palavra, aquele que mostrava às pessoas onde elas tinham que ir, onde elas tinham que pregar, era o próprio Espírito Santo. E é assim até hoje. Ainda é assim, o Espírito Santo nos conduz ao lugar certo e às pessoas certas. Amém? Todos aqueles que estão destinados à salvação não ficarão sem ouvir essa palavra. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samocrácia e no dia seguinte a Neápolis. São muitos lugares, por onde Paulo passou. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia
romana. Aquele lugar era dos romanos, colônia romana. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, nós saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Algumas mulheres se assentavam ali para orar e eles sentaram-se junto a elas para pregar-lhes a palavra. E uma certa mulher chamada Lídia, olha que nome bonito, né? Eu gosto desse nome, minha filha chama Lívia, mas a Lídia era uma mulher muito importante, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura. Ela não era pobre, hein? Vendia púrpura, era um pano muito caro. Então, se ela era vendedora de púrpura, significa que ela tinha bens, né? Temente a Deus, nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para que ela estivesse atenta ao que Paulo dizia. Aleluia! Aquela mulher abriu seu coração, abriu seus ouvidos e começou a dar ouvidos ao apóstolo. Depois de ser batizada, na mesma hora que ser batizada, ela e toda a casa dela nos fez esse pedido: se vocês julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E ela nos constrangeu a isso, ela praticamente implorou para eles, né? Venham ficar na minha casa, será um prazer, um privilégio, uma alegria, uma satisfação poder hospedar homens de Deus. É tão maravilhoso receber na casa da gente pessoas, né, que pregam esse evangelho, que amam essa palavra, que falam dessa palavra. Eu gosto muito de estar com quem fala e ama essa palavra, passar tarde falando do Senhor, tomando chá, conversando, trocando ideias, experiências com as minhas amigas. Eu tenho muitas amigas em Cristo, glória a Deus, amém? Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de um espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Uma adivinhadora, né? Se você consulta adivinhadores, agoreiros, feiticeiros, que lê carta, que lê búzios, que lê tarô, que lê sei lá o quê, astros e astrologia, qualquer coisa dessas que você confie, ou que você já confiou, ou que você acreditou, arrependa-se, peça perdão ao Senhor, porque foi no tempo da sua ignorância. Não tem nada de bom para trazer para você, nada. Amém? Arrependa-se. Seguindo a Paulo e a nós, ela gritava dizendo: esses homens aí são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Gente, não me parecia que ela estava falando nada de errado e nem me parecia que ela estava falando nada que pudesse afrontar a Paulo, né? Mas Paulo não aceita elogio do diabo, mas Paulo não aceita a voz do diabo, nem que seja para dizer que ele é um homem de Deus, nem para isso ele quer ouvir o diabo. E isso se repetiu por vários dias, então todo dia ela falava isso, né? Esses homens são servos do Deus Altíssimo, eles anunciam a vocês o caminho da salvação. Olha só, parece que o diabo estava querendo dar uma mãozinha para o Espírito Santo, né? Mas Paulo não aceitou aquilo não. Então Paulo, já indignado, bravo, né? Ele voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. Ele é obrigado a obedecer? Concordam? Ele é obrigado a obedecer. O diabo não tem poder sobre o Espírito Santo. Quando o Senhor falar sai, ele tem que sair. Amém? E quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança do seu lucro, eles agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Percebe como o diabo queria incomodar Paulo? Porque por vários dias ele ficou falando: esses homens são servos de Deus, eles são servos do Altíssimo, eles pregam a salvação. E o diabo começou a irritar Paulo. Olha o que ele queria, né? Na verdade, ele queria mesmo era irritá-lo para que chegasse nesse ponto aqui dele ser preso. E ele será preso e chicoteado. E levando-os aos magistrados, disseram: esses homens aqui, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar e nem praticar porque nós somos romanos. Paulo era romano também, se lembra? Paulo também era romano, mas ele não vai dizer isso. Ele não vai dizer isso. Se ele disser isso, ele vai ser solto. Mas o amigo dele, o Timóteo, vai apanhar. Então ele ficou quieto, apanhou junto. Então a multidão se levantou unida contra eles e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, olha só, rasgaram as roupas deles e mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, presta atenção, muitos açoites. Paulo foi açoitado várias vezes, viu?
e os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Falaram para o carcereiro: guarda bem esses homens aí, você não tira o olho deles. E esses, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Olha que posição, que deve ser muito gostoso, né? Você ficar com o pé preso a noite inteira no tronco e aquele carcereiro de olho neles. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Como assim? Estavam no cárcere, preso com correntes lá, com o pé preso nas correntes, e estavam orando e cantando? Pois é, aleluia. Quem conhece o Senhor faz isso, não importa a situação, não importa a circunstância. Eles oravam e cantavam. Eu gosto muito dessa parte da Bíblia. Eu acho muito lindo quando você está em grande aperto na sua vida. Aprenda a fazer como Paulo e Silas faziam. Oravam e cantavam louvores ao Senhor. Você está muito triste, está muito desesperado, você está numa situação muito apertada, então aprenda a fazer isso, a orar e a cantar ao Senhor. Isso leva embora toda a tristeza e traz para você uma aceitação sem explicação para qualquer problema que você esteja enfrentando. Amém? Eles cantavam louvores a Deus e os demais companheiros da prisão só escutavam. E de repente, sobreveio um tamanho terremoto. Olha o que a oração faz, né? A oração faz um terremoto na sua vida, que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Não foi só deles, não, que estavam cantando, de todos que estavam naquela prisão. Então, a sua oração, o seu louvor, ela solta cadeias, ela solta das prisões, não só você, mas todos aqueles que estão por perto, por quem você está orando, amém? O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxou a espada e ia se suicidar, porque ele sabia que ele ia ser morto, né? Pois ele pensou que os presos tinham fugido. Quando ele viu tudo, portas abertas, correntes do chão, ele falou: fugiu todo mundo, né? Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a você mesmo, nós estamos todos aqui. Ninguém fugiu, não, fica tranquilo. Nós não fugimos, nós estamos aqui. Eles ainda tinham alguma coisa a fazer naquele lugar, apesar de presos, acorrentados, judiados, espancados, tinham tomado vários açoites. Eles ainda tinham uma missão naquele lugar: salvar o carcereiro. Olha que bênção! Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo ele prostrou-se diante de Paulo e de Silas. E depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Que Deus é esse que vocês servem? Pelo amor de Deus, que eu quero servir também? Me fala aí o caminho da salvação que eu quero trilhar. Aquele carcereiro foi convencido imediatamente por aquela circunstância. Ele viu tudo o que aconteceu e ele desejou a salvação. Amém? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Essa é a grande promessa de Deus para nós. Creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Você consegue crer? Eu posso crer muito nisso. Eu creio que nenhum dos meus vai se perder, em nome de Jesus. Amém? E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos que faziam parte da casa dele. Não foi só para o carcereiro, foram todos da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram todos batizados. Sabe aquela salvação instantânea? Aquela salvação que leva um monte de gente junto? Toda a casa do carcereiro se converteu, inclusive ele. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer. E com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. A alegria de você crer no Senhor Jesus é muito grande. Quando você sentir essa alegria, você vai entender do que eu estou falando. Amém? E quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro: ponha aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo: olha, os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade. Portanto, vocês podem sair, pode ir, vão em paz. Paulo, porém, disse: sem ter havido um processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente, nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos. Agora querem nos mandar embora sem um maior alarde? Agora eles não vão falar para ninguém, porque nos açoitaram em praça pública. Tava todo mundo lá vendo a gente apanhar sem roupa,
sendo açoitado, e agora caladinho no meio da noite fala pra gente ir embora porque descobriu que eles eram romanos e ficaram com medo? Nada disso. Paulo falou, não vou embora não. Não. Pelo contrário, que eles venham aqui, ó, pessoalmente nos ponham em liberdade. Gente, quem faz isso? Quando você tá numa prisão e alguém fala, oh, pode ir embora, você tá solto, você quer saber quem que te soltou e por que te soltou? Você quer mais é correr embora. Paulo não, ele me açoitou publicamente, me injuriou, me fez apanhar na frente de todo, no meio da praça, e agora quer me mandar embora secretamente. Não, vai vir aqui, ó, falar para ele, eles vão ter os magistrados, eles vão ter que vir aqui se quiserem mandar a gente embora, e assim é, né? Você vai ter que cumprir toda a lei. Não é assim que faz, não. Olha que Paulo era muito corajoso, né? Os oficiais de justiça, então, comunicaram isso aos magistrados. Olha, eles não querem ir embora. Se vocês não forem lá falar para eles, pedir desculpas e reconhecer que vocês erraram na frente de todo mundo, eles não vão embora, não. Vão ficar aí. Aí, quando eles souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, eles ficaram com medo, porque o cidadão romano tinha muito direito, não podia ter sido açoitado sem nenhuma razão. E o Paulo não podia ter falado isso logo antes de apanhar? Ele preferiu apanhar junto com o Silas, ele preferiu apanhar, porque o Silas certamente iria apanhar, porque o Silas não era, mas Paulo era romano. E ele ficou bem quieto. Falou, não, ele vai sofrer, ele vai apanhar, vou apanhar junto. Mas agora eles vão ter que pedir desculpa para nós. Então foram até eles e eles pediram desculpas. É assim que funciona. E relaxando-lhes a prisão, pediram que se retirassem da cidade. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia, a que vendia púrpura, e vendo os irmãos, os animaram e depois partiram dali. Aleluia, que história linda, né? Que história de determinação de um homem que sabe, que conhece o Deus que serve, que não se angustia, que não fica desesperado, que não entra em pânico, que aceita as coisas serenamente, aceita a vontade de Deus, faz a vontade de Deus, se submete à vontade de Deus, apanha em nome do Senhor, ora e louva na hora das prisões, na hora das tribulações. É nessa hora que você conhece o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão você não conhece na hora que tá tudo bem. E na hora que tá tudo bem, todo mundo tá feliz. Na hora da tribulação, aí você reconhece verdadeiramente quem são aqueles que confiam no Senhor até o fim e aqueles que apenas dizem que confiam, mas verdadeiramente o seu coração não está apegado ao Senhor. Porque quando você está com o coração apegado ao Senhor, as coisas dessa terra não importam. O que importa são as coisas do alto. Amém? Amanhã nós continuamos com Atos 16. Não esquece de deixar o seu like se você gostou. Não esquece de escrever um amém também. Compartilhar com quem você ama se você foi edificado. Esse capítulo de Atos 16 é muito bonito. Um abraço, até amanhã com Atos 17.